No dia 9 de agosto, sexta-feira, às 9 horas da manhã, eu compareci ali no escritório da Copel, conversei com o gerente Pontes. No final eu perguntei o nome dele, aí ele falou Pontes. Aí eu tornei o nome mesmo. Aí ele falou João. Aí eu falei, valeu, João. E então eu descobri o nome dele, é João, mas ele prefere ser chamado de Pontes. O Pontes disse que ficou impactado com o fato de eu ter chegado lá e assumido que eu sou esquizofrênico. Ele disse que isso o deixou impactado. E eu entendo, porque geralmente as pessoas escondem, né? Quando tem alguma doença, principalmente a esquizofrenia. É uma doença que dá muita vergonha, porque no fundo ela significa só uma coisa, que você é louco. E quem que gosta de ser chamado de louco? De olhar na frente do espelho, dentro dos teus olhos e falar, ei, você é louco. A esquizofrenia não é nada mais do que uma forma de oficializar a loucura. Falar, você é um louco oficial. Você é um louco com diagnóstico. Você é um louco com crachá. Mas nesse crachá está escrito só uma palavra, louco. É óbvio que isso causa, no mínimo, algum desconforto para a pessoa. E eu passei por esse processo, sei muito bem o que é. No meu caso, eu só não sentia desconforto pessoal, como eu também queria matar mesmo. A vontade era de quebrar o pescoço da pessoa, que dissesse, que insinuasse, que levantasse a suspeita de que eu era esquizofrênico. Eu queria bater na porta da pessoa com um bastão na mão e arrebentar o crânio dela. A vontade era essa. Porque eu era ignorante, eu nunca tinha estudado, lido, nada. E eu via nos filmes loucos. Esquizofrenia é loucura. E eu assistia filmes ou novelas que tinha personagens loucos. Eu falava, então vocês estão dizendo que eu sou aquilo lá? Não, eu não sou. Eu me revoltava. Depois aí, com internet em casa, a partir também que a suspeita insistia em existir, eu fui lendo e percebi, não, existem vários tipos de esquizofrenia. Nem todos são aquilo que aparece nos filmes. Inclusive é possível que alguns esquizofrênicos aparentem até uma normalidade. Tem gente que é esquizofrênico e você só descobre quando a pessoa fala que é. Porque a aparência não vai entregar. Não entrega. Eles passam por normais assim na aparência com muita facilidade. E há aqueles outros que realmente têm cara de esquizofrênico. O esquizofrênico ele também tem uma carinha, né?
Alguns você percebe pelos traços. Mas o Pontes fez uma pergunta, que é a que eu terei que responder, e que é o seguinte: ele perguntou: o que é inclusão social para você? Essa é a pergunta que ele pediu que eu leve por escrito, não é para falar, tem que escrever. E ele usou outro termo. Ele quer algo desenhado. E eu não vou fazer um desenho literal, porque dá muito trabalho, né? E como já inventaram um negócio chamado fotografia, eu vou usar esse atalho aí. Mas eu vou levar umas 6 fotos que eu guardei do ano de 2005. Eu vou levar eu vou digitalizar as fotos lá na livraria, que a minha impressora estragou, né? Mas lá na livraria o cara faz lá pra mim, né? Digitalizarei as 6 fotos, escreverei o texto. Aliás, eu já comecei a escrever esse texto. Só falta, vamos dizer assim, a parte histórica eu já concluí. A introdução eu já concluí, falta a parte técnica do texto, que é onde eu fundamento teoricamente o que é a inclusão social. Mas eu já tenho o escopo já escrito, então eu só preciso destrinchar, né, os detalhes. Acredito que se eu tiver uma motivação porque eu preciso disso, a cada momento eu tenho que encontrar uma motivação. Não é porque o gerente pediu que eu escreva que eu estou automaticamente motivado. Não. Depois que ele fez a pergunta e pediu que eu tenho que levar escrito e desenhado, eu fiquei vários dias com a cabeça completamente vazia, sem motivação nenhuma para escrever. Tá ok? E aonde que eu encontro motivação? Aonde? No passado. Só lá. Inclusive as aparentes motivações que eu tenho no presente, elas são apenas reflexos do passado. Se eu me interesso por algo hoje, na verdade aquilo ali faz eu lembrar de algo lá de trás. E tudo na minha vida é assim. Eu só me interesso por algo se refletir uma imagem do passado. Parece algo que eu conheci, parece algo que eu vivi, me remete àquele lugar, àquele ambiente, àquelas pessoas. Aí eu me sinto motivado. Mas tudo é passado. Tudo é passado. Ou a maior parte, como eu já escrevi em algum lugar aí, não lembro aonde, que 80% da minha vida é passado, 19% é futuro e apenas 1% é presente. Então essas pessoas que vivem o agora encontram uma extrema dificuldade para falar qualquer assunto comigo porque eu não estou aqui. Você está aqui. Vocês estão aqui. O presente faz sentido para vocês. Para mim ele não faz sentido nenhum. O presente é só um lugar, uma ilusão, que só faz sentido e ele só passa a ter uma função se nós tratarmos do passado. E quando não do passado, do futuro. Agora, falar do que está acontecendo agora, para mim, não faz o menor sentido. Porque o presente não existe. O presente não existe. Não tem nada.
acontecendo. A única coisa que acontece são as lembranças ou os planos, os desejos. Isso acontece. Então o presente é só um lugar onde o futuro é planejado ou o passado é revivido. Mas é possível reviver o passado? Claro que é, só que dói. Para mim é uma desonestidade o ser humano falar que é impossível reviver o passado, ou é impossível voltar no tempo, e para mim é perfeitamente possível voltar no tempo. Basta que você tenha coragem e tenha boa memória e seja honesto para falar a verdade. Mas é perfeitamente possível. E as tuas lembranças se encarregam de te colocar em qualquer lugar do passado que você queira. Seguramente da tua vida, com certeza, e até outros séculos, através do estudo. Só que o passado das pessoas, elas não gostam, na verdade, é de admitir que o passado delas e deles não é algo do que eles se orgulham. E eu sei muito bem disso. Ou porque não eram essas pessoas com essa aparência que eles adquiriram hoje, eles não gostam de voltar lá porque aquela aparência, a própria aparência, os desagrada hoje, eles não querem rememorar aquilo, eles querem ser vistos apenas como o que eles são hoje, na ilusão de que o presente existe. Ou eles têm traumas, eles eram pessoas belas, agradáveis, porém passaram por processos traumáticos dos quais eles não querem, obviamente, lembrar. E isso causa um grande desconforto para o espírito ou para a alma. Mas eu não tenho esse problema. Eu me orgulho do meu passado. Muito. Mas por que eu tenho traumas? Os meus traumas, eles não são em decorrência do que eu fiz comigo. Eu não fiz nada comigo. Pelo menos nada assim que eu me envergonhe. E as supostas vergonhas que eu tenho, elas foram da infância, da adolescência, aquela estupidez que acontece, mas foram apenas momentos. Momentos de estupidez, momentos de loucura que passaram. E quem é que não ficou louco em algum momento? Né? E eu ainda tenho a vantagem de dizer que eu já era esquizofrênico. E o esquizofrênico é louco com PhD. Né? Então até as loucuras que eu fiz, elas se justificam. Eu já nasci esquizofrênico, eu já era uma criança louca. Eu já era uma criança louca, eu era um adolescente louco. Eu fui um jovem louco e eu sou um adulto louco. Só que alguns, um tanto quanto despreparados, insistem em negar esse fato que é óbvio. Só que como eu não conto praticamente para ninguém o que se passa realmente na minha cabeça, que eu não confio, ou não é necessariamente que eu não confio, mas eu não consigo me sentir à vontade. Nenhum profissional conseguiu fazer eu me sentir à vontade para falar. Até hoje nenhum conseguiu. Eles tentam, eu sei, eles dão lá o melhor que eles têm. Pelo menos eu acredito nisso, né? Que quando você está trabalhando, você oferece o melhor que você tem. Só que esse melhor não está sendo suficiente, no meu caso. Infelizmente eu tenho que dizer, o teu melhor não está sendo suficiente, eu não me sinto à vontade. Ou até pior, eu não consigo confiar.
Não consigo. Mas enfim. Mas voltando à questão principal, que é a inclusão social. Vai ser baseada no meu passado. Para responder aquela pergunta que o gerente da Copel me fez, o que é inclusão social para mim? Inclusão social, gerente, é o melhor ano que eu vivi. E qual foi o melhor ano que eu vivi até hoje? Eu fiquei lembrando da minha vida e eu cheguei à conclusão que o melhor ano que eu vivi em termos sociais, não profissionais e nem, eu diria, pessoais. Em termos pessoais, eu diria que o ano de como pessoa. Eu, na verdade, nem pensei nisso. Mas se for diferenciar pessoal, profissional, social, como pessoa, eu vou classificar em 4: pessoal, profissional, social e espiritual. O melhor ano espiritual da minha vida foi em 1999. O meu espírito ficou realmente elevado. Aconteceram coisas incríveis. Pelo menos para mim, aquilo foi maravilhoso. Que envolveu a igreja. Os jovens da igreja, aquele ano foi fantástico. Fantástico. Espiritualmente fantástico. 1999. O melhor ano profissional, estrito da profissão, foi 2011, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Espetacular o que eu consegui fazer em termos de profissão em 2011. Quem acha que foi pouco é porque não entendeu nada. É completamente ignorante do assunto, né? Pessoal, o melhor ano pessoal da minha vida. Esse tá um pouquinho complicado. Porque ele também parece se confundir com o social. E não foi muito bom, pelo que eu estou lembrando. Como pessoa. Eu diria 1996. Como pessoa, apesar que não foi bom, não realizei as coisas que eu gostaria, só algumas que me permitiram, né? Mas foi bacana, foi legal. Como pessoa, eu fui obrigado a crescer. Foi legal aquele ano, fui desafiado, bastante desafiado. Em 1996, então o ano aí pessoal para mim foi 1996. E o social, que é esse que eu vou usar, né? O melhor ano social da minha vida, esse eu não tenho dúvida nenhuma, foi 2005. Esse é o melhor ano no sentido social da palavra. E aí esse ano aí, 2005, que eu estarei utilizando como base, como parâmetro,
para explicar para a Copel o que afinal de contas é inclusão social para mim. Inclusão social para mim é aquilo que eu vivi em 2005, com a ajuda de algumas pessoas, que eu não fiz aquilo sozinho. Mas houve o que eu entendo. Podem aí discordar à vontade, só que não vai adiantar nada. Porque não basta discordar de mim. Discordar de mim não adianta nada. Você tem que me convencer. E eu vou dizer, nem tenta. Nem tenta. É impossível. Eu estou plenamente convencido de que em 2005 houve uma inclusão social. E não só houve uma inclusão social, como houve a melhor inclusão social, que já foi feita comigo, aqui neste local. E em qualquer outro lugar onde eu já estive. Não aconteceu nada melhor do que aquilo. Ok, durou só alguns meses e acabou. Sim. Começou em setembro, no início de setembro, e terminou, salvo engano, eu vou ter que pegar a minha agenda para lembrar, porque em 2005 eu tenho uma agenda, tá? Tá tudo anotadinho. Lá tem todas as datas, inclusive os horários. Eu anotei bastante coisa daquele ano. Mas se eu não me engano foi até novembro. Em novembro acabou. Mas foram praticamente 3 meses. Setembro, outubro e novembro. Ou 2 meses e pouco. Mas durou um tempinho. E não só esses cerca de 3 meses, mas tudo que eu vivi aquele ano inteiro, desde janeiro, desde fevereiro. Porque teve toda uma preparação. Para aquela inclusão social ser possível no segundo semestre, eu tive que passar por uma espécie, vamos dizer assim, de treinamento. Exigido mesmo, porque me apoiou. Se eu não tivesse passado por aquele, entre aspas, treinamento, ele não teria me apoiado. Era uma exigência da instituição. Era exigido. Então no primeiro semestre eu passei pelo treinamento, cumpri todas as fases, compareci, participei, tive que mudar hábitos da minha vida, tive que parar com coisas que eu achava bom, tive que parar mesmo. E tive que seguir regras, tive que obedecer comandos. Foi um negócio bem rígido. Mas se eu queria o apoio, tinha que passar por aquilo, e eu passei. Porque toda instituição tem suas regras, né? Se você quer apoio de uma instituição, você deve se submeter a ela. Foi o que aconteceu comigo, né? Então no primeiro semestre foi preparação, treinamento, submissão, disciplina. E no segundo semestre aí que os caras já estavam confiando em mim, aí eu pedi que eu precisava e eles autorizaram que eu usasse o nome da instituição para conseguir fazer a inclusão social aqui. Sem a instituição não teria conseguido. Não tem como fazer uma inclusão naquele ano, não teve como. Hoje é possível lutar por uma exceção porque tem doença, mas em 2005 não tinha doença, quer dizer,
Eu já era completamente louco em 2005. E pior, um louco sem consciência de que era louco. Porque o cara mais perigoso para si mesmo e para os outros, principalmente para quem estiver ali do lado dele, tendo que conviver com ele, o cara mais perigoso é o louco que não tem consciência. Ele acha que o que ele faz não é loucura. Aliás, ele não acha, ele tem certeza absoluta que o que ele faz, o que ele pensa, ou o que ele pensa e acaba fazendo, acaba exteriorizando, é isso? Colocando para fora, enfim. Ele tem certeza que isso não é loucura. Ou é normal, é um talento, né? Ou, mais do que talento, é uma revelação divina. É Deus. Mas por que você faz essas coisas que as pessoas estranham um pouquinho? Ah, Deus. Só que vocês são homens de pouca fé. Então a fé é maravilhosa para você justificar a loucura. Tá ok? Não existe nada melhor para você justificar a loucura do que a fé. E como diz o Caio Fábio, nesse tanto, o Caio Fábio está pleno de razão. O Caio Fábio diz que se você pegar a Bíblia e torturar a bichinha, ele fala isso, né? Se você pegar a Bíblia e torturá-la, ela confessa o que você quiser. Fantástica essa frase do Caio. Se você torturar a Bíblia, se você pegar a Bíblia e torturá-la, ela vai confessar o que você quiser. Então a Bíblia não garante nada. Porque qualquer louco, mas qualquer louco mesmo, pega a Bíblia e justifica o que ele quiser. Um crime, qualquer coisa. Porque é uma questão de interpretação. Idiosincrasia, modo pessoal de ver as coisas. Porque os teólogos apelam para o termo que eles ficam repetindo, que a Bíblia deve interpretar a si mesma. Mas isso não passa de uma lorota. Me desculpem, teólogos. Isso é uma lorota. Isso não existe. A menos que a Bíblia comece a falar. Eu sou a Bíblia e agora eu vou me interpretar aqui para vocês. Tem que aparecer uma voz poderosa saindo da Bíblia. Assim, milagre. É o único jeito, cara. Porque é óbvio que é uma tolice você dizer que a Bíblia se auto-interpreta, porque claro que não. É só um livro. Nenhum livro se interpreta. É o homem que pega esse livro que está completamente morto, ao lê-lo dá vida para ele, porque o livro só tem vida quando você o lê, mas só tem utilidade quando você interpreta, e essa interpretação só será efetiva quando você partir para a prática. Senão não existe nada. Absolutamente nada. Então os teólogos parem de ser tolos, de ficar falando que a Bíblia se auto-interpreta. Porque na verdade você só está sendo egoísta. Ao dizer que a Bíblia se auto-interpreta, e tem vários aí estudiosos que usam esse termo, você está sendo egoísta, você está querendo dizer que a tua interpretação é a correta. Que Deus fala através de você e não dos outros. É só isso. Você é um orgulhoso, se acha melhor. Porque é óbvio que nenhum livro, muito menos a Bíblia, se auto-interpreta.
Mas não tem a menor chance, cara. Sabe o que interpreta a Bíblia? É você. E o teu grupo. Calvinista, arminiano, católico, espírita. Entendeu? É você, cara. Aí você quer divinizar o teu cérebro. Você quer dar um aspecto, colocar uma aura de divino no que sai da tua boca. Mas é você, cara. É você, homem, que daqui a pouco está morto e enterrado. Então não existe auto-interpretação da Bíblia e nem de livro nenhum. Nem a ciência se auto-interpreta. E vou dar um exemplo aqui bem atual e tolo, mas cabe. Que é a questão da Terra. Se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Nem a ciência se auto-interpreta. Porque se a ciência se auto-interpretasse, não haveriam os terraplanistas. Para quem crê na ciência, no que a NASA diz, no que a comunidade científica internacional diz, não tem dúvida nenhuma de que a Terra é redonda. Mas os terraplanistas falam, não, vocês estão sendo enganados. A NASA é uma ciência ocultista que pertence aos senhores do mundo e que estão mentindo para vocês esse tempo todo, porque a Terra na verdade é plana. E se você ficar, eu não tenho tempo para isso, nem paciência, mas se você entrar nos vídeos dos terraplanistas, você vai ver que os caras têm cálculos, eles têm toda uma ciência, é um negócio elaborado. É até perigoso você virar um terraplanista. Porque os caras, eles têm toda uma ciência lá. O negócio, sabe, é sofisticado. Eles têm respostas numéricas, matemáticas, cálculos. Vamos dizer, eles têm os especialistas deles também lá. Se a NASA tem especialistas de cá, eles têm especialistas de lá. Mas eu nem sei por que eu entrei nesse assunto, porque eu estou falando da inclusão social. Mas não me desculpe, isso é esquizofrenia, tá? O cara começa a falar de uma coisa, e daqui a pouco ele está falando em outra. Comecei a falar de inclusão social, acabei falando de terra plana. Mas eu vou voltar pro assunto. Isso acontece várias vezes na terapia. A psicóloga, várias vezes eu começo a falar, né? Daí de repente ela acorda e volta para a realidade dela. Peraí. Por que nós estamos falando disso? Daí ela me traz de volta, porque senão eu vou viajando. Não, né? Mas a psicóloga, ela volta e fala, epa, peraí, o que nós estamos falando? Por que nós estamos falando disso? Só que ao mesmo tempo, nunca tem resposta. Eu nunca sei dizer por que eu estou falando disso. Só sei que eu estou falando disso. Né? Por que eu comecei a falar de inclusão social e fui terminar em terra plana? Não sei, talvez revendo esse áudio daí eu entendo. Mas agora, sinceramente, não sei dizer. Mas voltando à inclusão social, ela será baseada num pequenino evento que houve em 2005. Eu marquei o primeiro dia, teve outros encontros, como eu falei, foi até meados de novembro, né? E teve vários encontros, mas o principal para mim foi o primeiro.
né? Porque foi anunciado, ó, tal dia começa, nós estaremos lá. Compareceram 9 pessoas contando comigo. Contando comigo. Eu sei quem são, anotei os nomes, está tudo anotadinho, o horário que começou, né? Na minha agenda está tudo anotado, né? Mas eu não vou falar aqui quem que estava, quem que não foi, não, né? Mas eu sei tudo, eu sei tudo. E aquele foi o melhor evento, porque aconteceu algo inusitado lá que foi produzido por eles. Isso que foi interessante. Eu não tinha me preparado para aquilo, porque eu tinha me preparado segundo o treinamento que eu tinha recebido no primeiro semestre. Só que quando começou a reunião, as pessoas, 2 dos que estavam presentes, surpreenderam. Sem que eu tivesse sonhado com aquilo, esperado aquilo. Eles me surpreenderam, né? Mas foi algo assim, ao mesmo tempo surpreendente, mas pelo lado positivo, né? Não vou falar aqui o que aconteceu, mas na minha agenda está anotado. E relendo o texto, foi algo positivo, algo que surpreende, porque não é normal acontecer, só aconteceu ali, porque a instituição não permite isso daí, né? Eles criam mecanismos lá para evitar que essas coisas aconteçam, que lá, se acontecer lá, pega mal. A liderança não vê isso com bons olhos. Mas aqui, como a gente estava ali tendo autonomia, tendo uma liberdade dentro da cerca, dentro dos limites, foi possível que aquilo acontecesse. E foram eles mesmos que surpreenderam tendo aquela iniciativa. E eu gostaria muito que aquilo se repetisse. Não necessariamente, obviamente, é impossível repetir algo exatamente como foi, né? Mas permitir que aquilo possa acontecer. Porque eu não vejo isso nas instituições. Por quê? Porque as instituições veem isso com maus olhos. Acontece aonde? No subterrâneo. Nas catacumbas da internet. Em fóruns, ou hoje em dia, eu pelo menos não acesso mais fórum. Não sei se os fóruns existem. Pelo menos o fórum que eu utilizava em 2005 foi extinto. Daí parece que foi substituído por outro, parece que o outro, nem sei o que aconteceu. Nem sei se existe, ok? Mas daí agora continua os bate-papos. Bate-papo, chat. Eu falo chat, tá? Acho que é chat, mas eu falo chat mesmo. As redes sociais, hoje em dia, né? Como é que fala lá? As lives, agora tá na moda isso daí, é live, né? Ou simplesmente você grava um vídeo sobre um assunto. Mas o YouTube, a internet em geral, permite o debate. Mas as instituições, não. Você pode ver. Onde é que tem debate aberto mesmo, escancarado, escrachado? Na internet. Televisão você não vê. Televisão eles vão lá atrás de uma salinha e eles combinam. Ó, você pode falar isso aqui você não pode. E se você arriscar, você nunca mais vai ser convidado. Porque você passa a ser visto como uma ameaça, porque a televisão ela é um sistema de controle, de manipulação, de dominação, de escravização. Eu não conheço nenhuma televisão que permita um debate realmente aberto, igual eu participo e já vi muitas vezes acontecendo na internet. Claro que a internet ainda tem um limite. Pelo menos esses arquivos, esses que ficam arquivados, como o YouTube,
tem toda uma moderação, né? Por exemplo, eu coloquei um vídeo lá sobre um assunto polêmico e alguém denunciou o vídeo e foi retirado. É polêmica, mas eu não vi nada de errado. Nos Estados Unidos, a Constituição permite que aquilo seja dito. Inclusive, boa parte da população norte-americana acredita naquilo e vive através daquilo. Mas aqui foi retirado. Mas acredito que teria sido retirado até nos Estados Unidos. Mesmo que eu fosse americano e tivesse falado aquilo, porque o problema não é o quê? É a plataforma. Então, veja que o problema não é o que está sendo dito, porque em certos ambientes, como por exemplo universidades americanas, isso é falado aos quatro ventos nas universidades, por inclusive doutores que defendem essa mesma tese que eu defendo. Agora no YouTube, eu falando, citando o próprio doutor, para ficar bem claro que a teoria é dele, eu não inventei, já vem de lá, mas foi retirado. Se eu não me engano, foi por apologia à violência. O que tem a ver com violência? Não tem nada a ver com violência. Mas é que eles imaginam que alguém pode fundamentar uma violência naquilo ali. E pode. Teoricamente pode, eu admito. Existe a ala violenta, os sedentos por sangue, que podem se basear nisso daí para praticar atos aí de violência. Como já aconteceu tantas vezes, né? Mas infelizmente, para não correr risco, eles retiraram o meu vídeo. Mas retirar um vídeo não adianta nada, porque eu continuo acreditando, né? E acredito cada vez mais. Então não adianta retirar vídeo. As pessoas não podem mais ouvir aquilo lá. Mas eu continuo pensando. Continuo acreditando. Ó, me perdi de novo. Esquizofrenia. Tô falando, tô viajando e não sei onde é que eu tô indo. Tá? Tava falando de inclusão social e acabei falando de um vídeo que foi retirado do YouTube. Mas foi porque ali, né, eu comecei a falar da reunião de 2005 que o pessoal surpreendeu. Mas é isso que eu quero. Um espaço onde, sob moderação, tá ok? Porque naquela noite, foi uma noite, um sábado à noite, eu estava lá como responsável mesmo. E se acontecesse qualquer coisa ali, houve, sim, vou dizer, porque eu estava lá e eu lembro, houve uma certa rispidez no debate, de ambas as partes. O negócio ali esquentou, o clima esquentou. Eu agradeci a Deus, porque não eram dois homens. Porque eu, com esse meu corpinho aqui, o que eu ia fazer? Se os caras resolvessem partir para pancadaria, eu ia apanhar. Ao querer separar a briga, né? Os dois iam me bater primeiro, né? Os dois iam me bater, me dar uma surra. Aí depois eles iam continuar lá fora, a briga deles. Porque eu não ia conseguir fazer nada. Sorte que era um homem e uma mulher. Mas mesmo assim eu vi que a pele ficou vermelha. A veia do pescoço saltou.
Sabe quando isso acontece? É. Mas foi legal, porque eu não considero agressão, não houve agressão, mas houve palavras duras, diretas. Aquele debate realmente com a intenção de destruir o argumento do outro. No sentido possível da destruição. Isso numa instituição é impensável. Isso não acontece. Pode acontecer numa salinha fechada, lá quando eles já se preparam. Hoje nós vamos... Mas é só entre eles, só entre a liderança. Já fiquei sabendo até de tapa na cara. É verdade, o cara não cumpriu a meta, todo mundo tinha cumprido a meta de crescimento, ele não atingiu a meta e ainda quis se justificar. E o que aconteceu com ele? Ele levou um tapão na cara do seu líder. Porque a ordem era: todos vão crescer. Ele foi o único que não cresceu e ainda quis se justificar. Tapa na cara. Ouvi dizer que isso aconteceu, né? Mas a portas fechadas, sem testemunha, sem ninguém estar vendo. Agora ali a gente estava com a porta aberta, qualquer um poderia entrar. Mas eu achei legal, do ponto de vista do debate. Um debate realmente franco, aberto, entre lados extremamente opostos, né? E eu estava lá como moderador, né? E o clima esquentou mesmo. Foi um debate para valer mesmo. Quem que debateu? Vou falar, só isso. Na época, hoje eu não sei como que se encontra exatamente, talvez tenha mudado, mas na época, naqueles dias, o homem representou, vamos dizer assim, a dúvida, ou, no caso, a dúvida, ou o ateísmo, para usar um termo aí que é mais popular. Embora não fosse necessariamente ateu, mas representou o ateísmo naquele momento. E a mulher representou a religião, a fé convicta. Pense numa fé convicta. Eu vi poucas tão convictas. Aí você pega um cara que está em processo de dúvida, no mínimo ele está convencido de que deve duvidar de tudo e se choca com uma crente convicta de que não deve duvidar de nada. O que você acha que vai acontecer? Um debate, no mínimo, quentinho, caloroso. Foi o que eu vi. Mas eu gosto disso. Com moderação. Porque teve posso até dizer, uma agressividade nas palavras. Sim, palavras duras. Mas não teve ofensa pessoal. Como a gente vê, infelizmente, nos bate-papos da internet, é que as pessoas chegam um momento do debate, porque quando você fica com raiva, você para de raciocinar. É a primeira coisa. E isso a ciência mesmo explica. Como é que se fala? Eu não sei se é 30 segundos ou 1 minuto e meio, mas é um tempo lá que eles falam que é o tempo que você tem que respirar. É para você não responder. Porque você vai se irritar se você responder. Você vai estar sob o calor do momento e você pode até agredir alguém mesmo, fisicamente. Por que acontece tragédias no trânsito? Às vezes por nada, né?
Ah, o cara me fechou, não sei o que. Às vezes o outro nem viu, e às vezes nem viu mesmo. Às vezes é de sacanagem mesmo. O cara tá querendo arranjar confusão. Ele quer bater em alguém mesmo, ele quer espancar alguém. Mas às vezes não é. Só que às vezes a pessoa dá um tiro na cara do outro no trânsito. Por quê? Porque ele agiu naqueles, eu não sei se é 30 segundos ou 1 minuto e meio, é um tempo lá. Mas ele fala, não reaja nesse tempo, respire. Saia de perto, se afaste e respire. É o famoso conte até 10. É o famoso conte até 10. Mas eu diria para você, não conte até 10. Conte até 1000. Dependendo de quem for e a situação que envolve. Conte até 10.000. Conte até 10.000 antes de responder algo. E principalmente aqui no Brasil. Não sei porquê, esse clima tropical aqui, eu não sei porquê. Esse dia eu estava vendo um vídeo e eu fiquei abismado com os dados. O Brasil mata mais do que metade do planeta Terra junto, inclusive os Estados Unidos junto. O Brasil sozinho mata mais do que a metade do mundo. Pode juntar a Rússia, Estados Unidos e a Europa inteira e mais países da Ásia. O Brasil mata mais que todos eles juntos. Isso é preocupante. Mas eu vou falar agora, para finalizar, eu vou tentar chegar até 1 hora, da prática. Então naquele dia teve uma conversa, um debate religioso entre um cara que representou a dúvida e a mulher que representou a fé. Eu fiquei como moderador, só que eu confesso, como eu fui surpreendido, eu não soube muito bem o que falar. Hoje eu estou mais preparado para moderar um debate entre uma crente e um ateu, ou seja lá quem for, ou entre dois crentes, por exemplo, um arminiano e um calvinista, porque hoje eu realmente não tenho lado. E ao mesmo tempo eu consigo me colocar no lado de qualquer um deles. Eu consigo pensar como qualquer um. Pensar, mas não significa que eu acredito. Eu não acredito em nada. Ou melhor, eu acredito em mim. Eu acredito no que eu vi, no que eu ouço, no que eu leio, no que eu interpreto. Mas eu só acredito em mim. Eu não acredito em você. E não venha com esse papinho de teólogo aí. A Bíblia se auto-interpreta. Cara, vai passar conversa fiada em outro, rapaz. Essa conversa fiada, meu. A hora que eu abri a Bíblia, ela começar a falar comigo, deu, opa, Jeová tá falando. Até hoje não aconteceu. E se acontecer, é esquizofrenia. Mas da prática, naquele dia teve uma prática. Cantamos uma música. Sim, teve uma musiquinha lá. Tenho quase certeza da música. Mas sim, porque a gente estava seguindo a cartilha da igreja. A instituição a qual eu me refiro é a igreja, tá ok? Mas é uma igreja grande, não é pequena não, é grande. A maior aqui da região. Que me apoiou naquela iniciativa de 2005. Igreja. Sem a qual eu não teria conseguido a chave do local. E teve música. Então a prática que teve foi o quê? Foi música. Cantamos.
Claro, também teve a oração, aquela coisa toda, né? Mas teve debate, cara. Lá na igreja isso não acontece. Eu queria debater com aqueles caras. Eu queria provocar alguma coisa, só que eles não deixavam. Eu lembro que eles eram muito sentimentais, muito emotivos. Tudo tinha que ser emoção e você tinha que sentir o Espírito Santo, sentir Deus, sentir Jesus ou o anjo. E no meio de uma oração, o cara chegou para mim, o líder, né? Depois da oração, todo mundo sentindo o Espírito Santo ali, não sei o que e tal. Aí ele chegou, ele foi perguntando de um por um, o que você sentiu? Ah, sim, eu estou sentindo o mover do Espírito Santo, e o fogo e tal. Quando chegou a minha vez, eu até pensei, cara, me pula. Só que ele não me pulou, ele, e você? Eu, fleumático, como sempre, duro como uma pedra, com a Bíblia na mão, eu falei para ele, olha, não senti nada. O cara arregalou o olho, mas continuou perguntando para os outros, né? E eu sou sincero. Se vocês querem que eu sinta algum Espírito Santo, ou anjo, ou seja lá o que for, eu vou fazer igual o Padre Quevedo. Você vai ficar a 50 metros de distância, eu vou estender o dedo indicador e vou falar para você, ô Espírito Santo, entorta meu dedão. Entorta o meu dedão. Dedão não, o meu dedo indicador. Se você tem o Espírito Santo, Edir Macedo, atenção. Ou você acredita que tem o Espírito Santo ou qualquer espírito da macumba, do espiritismo, do islamismo, do budismo, você vai ficar a 50 metros de distância para quê? Para garantir que você não está usando a minha própria energia. Segundo o Padre Quevedo, que era um especialista, você tem que manter 50 metros de distância. Então o guru, o pastor, o padre, seja lá o que for, o médium, o feiticeiro, pai de santo, fica a 50 metros de distância de mim, porque senão você está usando a minha própria energia. A 50 metros você não consegue. E você vai entortar o meu dedo indicador que eu vou colocar em pé. Se você me obrigar a abaixar o meu dedo, ou dobrar o meu dedo, eu acredito no teu poder. Ah, eu acredito, cara. E lá eles tentaram várias vezes impor a mão na minha cabeça para que eu caísse, eu nunca caí. Eu pensei um dia em fingir uma queda. Eu pensei, pô, vai ser teatro, meu. Teatro, só para impressionar o líder. Eu não vou fazer essa novela aqui, mexicana. Essa novela boliviana, aqui na frente do cara. Só para parecer que o Espírito Santo, né? Nunca caí. E tentaram me derrubar. Sabe aonde que tentaram me derrubar? Na poderosa Igreja Universal do Reino de Deus tentaram me derrubar. Fui lá, daí chegou o pastorzinho, e eles parecem uns delegados, né? Eles te abordam assim, parece policial. Mãos ao alto! Né? O pastor da Universal não parece policial? Chega, mãos ao alto, parado, não se mexa. E o cara colocava a mão na minha cabeça, e pulava, e gritava, e não sei o que, não sei o que. Só que eu percebi que ele estava querendo tirar o meu centro físico. Ele queria me desequilibrar fisicamente, para que eu caísse. Porque se você ficar com os dois pés juntos, pode fazer o teste. Testa aí. Fique com os dois pés juntos e peça para uma pessoa colocar a mão na tua cabeça. Ou você mesmo, coloca a mão na tua testa e empurra para trás. Você cai, cara. Porque você não tem centro. Você perde o teu centro de sustentação e o teu corpo cai. É física. É gravidade. Agora, coloca um pé atrás e outro na frente. Repita o gesto.
coloca a mão na testa e tenta te empurrar, você não vai cair. Você tem, pede apoio. Eu fiz isso na Igreja Universal. O cara lá, e eu via que as pessoas estavam caindo. Só que eu observei. Pô, estão caindo porque ele tirou o centro de gravidade da pessoa. Os dois pés juntos, empurra pra trás, cai, meu. Não tem erro. Chegou a minha vez, o cara colocou a mão na minha testa, me empurrando. Aí eu falei, pera aí, cara, que vai ser diferente o negócio. Montei o pé de apoio e falei, pode empurrar a noite inteira, cara. Eu fiquei só me segurando pra não dar risada dele, pra não desrespeitar a fé do cara. Mas ele crente que eu ia cair, porque tava um monte de gente caindo na fila. Então, Igreja Universal do Reino de Deus, aqui tem pé de apoio. Se quiser mandar qualquer um de vocês, pode ser o Formigone, pode ser até o Macedo, se ele quiser vir aqui de helicóptero, porque avião aqui não tem como, mas helicóptero aqui desce, tá? Pode vir, Macedo, só que aqui é pé de apoio, cara, não vou cair. E Espírito Santo é a 50 metros de distância entortando o meu dedão. Já deu 1 hora, acabou.